Agradeço já de antemão a ilustre presença dos nossos palestrantes, Dr. Cícero Martins e Dr. Lauro Lorival Lopes Filho. A gente procurou trazer uma abordagem prática do dia a dia, para a gente entender qual o limite da cirurgia em relação a esse tumor e o que fazer, quando indicar, e quais são os inconvenientes, e quais são os prós e contras das terapias sistêmicas que a gente tem disponíveis atualmente. Então, eu vou iniciar essa conversa com o professor Lauro Lorival Lopes Filho, que é professor titular da Universidade Federal do Piauí, ilustre dermatologista, cirurgião pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, acho que talvez o único cirurgião dermatológico do Brasil que seja cirurgião pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e que tem uma vasta experiência com o tratamento do carcinoma base celular, desde casos simples até casos mais complexos. E, posteriormente, a gente vai dar continuidade com o Dr. Cícero Martins, oncologista clínico, trabalha no Instituto Nacional do Câncer e na Americas Oncologia, para nos falar do tratamento sistêmico. Professor Lauro, por favor, pode dar início à sua apresentação. E obrigado pela presença. Inicialmente, boa noite a todos. Boa noite ao meu amigo Barcal, meu irmão de muitos anos. E agradecer pelo convite, de ter a oportunidade de participar de um evento tão interessante, tão importante como esse do GBM. E agradecer também a presença do professor Cícero, que está aqui discutindo com a gente esse assunto. Então, como o Barcal falou, eu sou essencialmente cirúrgico, eu sou cirurgião. E eu vou mostrar para vocês os tratamentos cirúrgicos do carcinoma base celular, que é o tratamento padrão, é o tratamento mais, vamos dizer assim, mais utilizado por todos nós, mas esses tratamentos têm uns limites. A gente chega um momento que a cirurgia dermatológica para. A gente não tem como avançar. Eu vou tentar mostrar essa sequência, desde as opções mais simples até as opções mais complicadas e as não cirúrgicas. Bom, então, o nosso tema é esse, tratamento cirúrgico do carcinoma base celular. E, inicialmente, o carcinoma base celular é considerado o mais frequente da espécie humana. Isso é até certo ponto questionado, porque se a queratose actínica for considerada o carcinoma espinocelular in situ, o espinocelular seria o mais frequente. Mas isso é uma discussão posterior. Ele tem como característica uma variabilidade. Ele praticamente ou raramente não metastatiza, muito raramente, porém, ele tem uma agressividade local importante que muitas vezes pode levar até o paciente a óbito. A sua localização mais frequente é a cabeça, pescoço e tronco, mas ele pode ocorrer em qualquer área. Vamos mostrar casos, por exemplo, de face interna da coxa, vamos mostrar casos de região genital, onde ele também acontece. Essa variabilidade de formas clínicas, nós vamos citar mais ou menos as mais comuns, as que a gente vê no dia a dia, é a variante superficial, também chamada de eritematosa ou pagetoide, a papulonodular, a nódulo ulcerativo, eu coloquei aqui em maiúsculo, porque é a mais frequente, é que nós vemos mais no nosso dia a dia, a forma ulcerada, a planocicatricial, que histologicamente corresponde à esclerodermiforme, a forma terebrante e a forma pigmentada. E também, acompanhando essas formas clínicas, nós temos variantes histológicas, que essas 5 são as mais comuns, a esclerodermiforme, a micronodular, a adenoide, o cístico e o metatípico. São esses que a gente vê com mais frequência no laudo dos patologistas. O carcinoma base celular apresenta fatores de risco também, a exemplo do carcinoma espinocelular. Só que aqui o fator de risco não é para metástase nem morte, é para recidivas. Então, tumores com mais de 2 centímetros de diâmetro, com as margens mal definidas, localizados na área centrofacial, na região auricular, periocular e labial, ou se esse tumor é uma recidiva. Isso são fatores de risco que aumentam o risco de recidiva e o tumor, quando recidiva,
normalmente ele vem com uma agressividade maior. E as variantes histológicas de mais risco são os micronodulares, os esclerodermiformes, e aqueles tumores que fazem invasão perineural ou invasão vascular. O tratamento do carcinoma base celular vai desde o tratamento clínico com medicações tópicas, passando pelo tratamento cirúrgico e tratamento complementar. O tratamento complementar seria a radioterapia, a quimioterapia, que o doutor Cícero vai falar depois disso aqui, depois da minha fala. O tratamento clínico, nas lesões mais superficiais, as lesões menos agressivas, pode ser feito com o imiquimod e o simfloracil, que são substâncias que têm uma ação de provocar uma dermatite de contato no local, gerando a destruição das células tumorais. O imiquimod é imunomodulador e o simfloracil é um citostático tópico. Eles estão indicados para aquelas lesões superficiais de agressividade profunda. E o velho ácido cloracético, que há muitos anos a gente usa na dermatologia, também é uma excelente opção para esses casos mais superficiais. O inconveniente é que o ATA deixa uma cicatriz hipocrômica, que é geralmente definitiva, e esteticamente ele não tem uma resposta boa. E mais recentemente se utiliza também a terapia fotodinâmica, onde se utiliza substâncias sensibilizantes e uma fonte de luz que provoca a destruição do tumor. Eu não tenho experiência com terapia fotodinâmica, como eu falei no começo, eu sou essencialmente cirurgião, eu não tenho experiência, mas coloquei porque é uma das opções terapêuticas. Então, aqui nós temos, por exemplo, carcinoma basocelulares superficiais, esse aqui da região frontal, esse aqui também aliás, esse da região frontal. Aqui uma lesão localizada na vulva de uma paciente idosa, morena, veja como ele pode ocorrer também em áreas não expostas a sol. E aqui na face interna da coxa. Essa variante superficial é a variante mais comum quando localizado fora da face. Então, qualquer desses tumores pode ser perfeitamente tratado com imiquimod ou simfloracil ou então o ácido cloracético, com resultados geralmente curativos. Bom, o tratamento cirúrgico ele pode ser dividido em 3 opções básicas. A criocirurgia com nitrogênio líquido, que eu não tenho experiência, eu não utilizo. Quem utiliza gosta, acha que é uma boa opção. Já outros acham mais ruim, porque o pós-operatório dela é um pós-operatório muito complicado, com muito edema, muita dor e ulceração. A curetagem e eletrocoagulação é um método cirúrgico indicado para lesões pequenas, localizadas na face, quando ela tem até 1 centímetro. Se ela está localizada em outras áreas extrafaciais e tiver até 1,5 centímetro, ela também tem uma boa indicação. E, por último, a cirurgia incisional, que é a mais utilizada, que pode ser feita de maneira simples ou então através de controle micrográfico. Sem dúvida nenhuma, a cirurgia micrográfica de Mohs é a técnica cirúrgica mais indicada para os carcinomas basocelulares. Porém, por ser uma técnica mais complexa, que requer um treinamento maior, que requer muito tempo de cirurgia, ela só está acessível para uma pequena parte da população brasileira. Menos de 1/4 da população brasileira tem acesso à cirurgia micrográfica. Então, o grosso mesmo do dia a dia é a cirurgia incisional. Então, aqui um exemplo de curetagem eletrocoagulação, paciente idosa com uma lesão no base celular localizada no nariz. Nós, com anestesia, curetamos o local, fazemos uma primeira eletrocoagulação, depois fazemos uma segunda curetagem e uma segunda eletrocoagulação. Com isso, nós conseguimos destruir pequenos tumores sem uma morbidade maior para o paciente. Agora, existe uma situação bem interessante, que é a cicatrização por segunda intenção, quando você não dispõe de controle de margens cirúrgicas. Esse caso aqui, por exemplo, essa paciente tinha essa lesão muito extensa, infiltrativa, aqui na lateral do nariz, e como nessa época dessa cirurgia eu não tinha controle micrográfico que eu tenho hoje, controle de questão patológica, a gente simplesmente aproximou as bordas, deixamos cicatrizar por segunda intenção, enquanto nós recebíamos o resultado da patologia na parafina.
Porém, o resultado foi tão interessante que a gente resolveu não intervir mais, não fazer mais reconstrução. E depois de algum tempo, vejo como a cicatrização aconteceu de maneira muito tranquila, relativamente bem esteticamente, e o mais importante, o tumor não recidivou, ela ficou em acompanhamento durante algum tempo e não recidivou. Aqui um outro caso também de tratamento de segunda intenção, uma lesão muito extensa na coxa de uma paciente idosa. Nós removemos, aproximamos o que deu para aproximar, não conseguimos fechar tudo. Uma paciente era muito idosa, tinha mais de 85 anos, nós deixamos como está. Depois cicatrizou perfeitamente por segunda intenção. Então, oncologicamente, a cicatrização por segunda intenção, às vezes, é preferível em relação às reconstruções. Agora, quando a lesão é tão perfeitinha como essa aqui, circular, borda bem delimitada, de tipo nódulo ulcerativa, inicial, o velho fusinho que nós fazemos, todo dermatologista sabe fazer um fuso bem feito, esse fuso pode ser executado, e aqui está o resultado depois no pós-operatório imediato, e aqui depois de 2 anos. Veja como fica uma lesão cicatricial quase imperceptível. Portanto, o fuso é o nosso dia a dia. Agora, quando as lesões são maiores, que já têm uma agressividade maior, nós temos que partir para a reconstrução. E essa reconstrução é feita com retalhos ou enxertos. Vamos mostrar alguns casos aqui. Então, por exemplo, essa paciente com essa lesão extensa na região lateral do nariz, já chegando próximo ao canto ocular, nós removemos, fizemos esse retalho de avanço e rotação, e o resultado estético também ficou bem interessante. E é importante chamar a atenção que esses pacientes não recebem alta logo de imediato. Depois da cirurgia, nós ficamos acompanhando no ambulatório lá do Hospital Universitário durante anos para detectar se houver alguma recidiva, que pode acontecer. Mesmo com cirurgias bem feitas, pode acontecer. Aqui um outro exemplo, paciente com uma lesão muito extensa na região frontal, nós removemos, fizemos um retalho de duplo avanço, que é o retalho em H, e aqui a paciente, depois de algum tempo, depois com a sua lesão também já bem tranquila. Esse aqui é um outro caso que foi meio desafiador, que esse paciente tinha essa lesão muito extensa aqui na região frontal, chegando ao supercílio, e nós tínhamos que remover isso aqui sem procurar deformar muito o rosto do paciente. Então, fizemos esse retalho grande aqui, o retalho não chegou a fechar tudo, nós descolamos um pouco mais do outro lado e conseguimos esse resultado estético também bem interessante, e esse paciente foi acompanhado também por muitos anos sem recidiva. Quando a lesão se localiza no lábio, principalmente no lábio superior, uma das melhores opções é essa aqui, é o retalho de pedículo subcutâneo, ou retalho em ilha. Nós removemos a lesão com uma margem de segurança boa, grande, fizemos a reconstrução com esse retalho em ilha, retalho de avanço pedículo subcutâneo. Isso aqui foi mais ou menos uns 5, 6 meses depois da cirurgia, essa quarta foto aqui. E aqui essa paciente me procurou depois de mais de 10 anos da cirurgia. Veja como ela está bem mais velhinha aqui, mas sem nenhuma recidiva, já com um retalhozinho bem imperceptível. Agora, nós temos casos desafiadores, como esse aqui. Essa paciente nos procurou no HU com esse tumor, com 2 recidivas, já com 2 cirurgias e houve recidiva, e nós levamos para o centro cirúrgico e fizemos isso aqui, tiramos a lesão toda e vamos fazer a reconstrução. Aqui, essa lesão foi avaliada pelo patologista através de congelação, ele liberou o laudo que podia fazer a reconstrução, agora, nesse momento, nós já temos esse serviço lá no HU, e aqui, depois nós fomos fazer a reconstrução. Veja como a lesão ficou muito extensa, porque para a gente conseguir fechar a região frontal, a gente tem que fazer grandes descolamentos. E aqui a paciente no pós-operatório imediato, e aqui depois de algum ano, mais ou menos, veja como a cicatriz ficou muito boa e aparentemente não tem mais recidiva. Essa paciente é um caso relativamente recente, tem menos de 2 anos, e ela está em acompanhamento. Aqui um outro caso desafiador, esse é um tumor infiltrativo. Essa lesão acometia mais da metade do lábio inferior e ela infiltrava, inclusive, a mucosa interna, a mucosa labial. Nós removemos a lesão, tiramos praticamente a metade do lábio da paciente e aqui saiu tudo. Saiu pele, mucosa, músculo, foi tudo, foi embora tudo. E para reconstruir, nós fizemos esse retalho aqui, o retalho de Stillander, que a gente desce esse retalho de transposição aqui de cima e aqui também desceu tudo,
desce pele, mucosa, gordura, vem tudo. E a gente conseguiu reconstruir, essa paciente também ficou em acompanhamento, veja como o resultado estético não ficou tão ruim assim, e ela está com o seu tumor curado. Essa paciente passou muito tempo peregrinando pelos serviços até chegar lá no nosso. Aqui um outro caso também desafiador, paciente com uma lesão muito extensa, localizada no sulco nasolabial. Vejam que o tumor quase que invade a fossa nasal, invade o vermelhão do lábio. Então, aqui a gente tem que ser muito agressivo nesses casos, e foi o que a gente fez. Aqui foi o planejamento da cirurgia. A gente planejou fazer um retalho de avanço simples, ou então um retalho de AB, que a gente pega esse retalho aqui do lábio inferior para fechar o lábio superior. Porém, quando a gente tirou, a gente viu que esse retalhinho de AB não ia ser suficiente para reconstruir. E outro problema do retalho de AB é que ele tem que ser feito em 2 tempos. O paciente fica com a boca dividida durante mais ou menos 10 dias, depois é que a gente autonomiza. Então, a melhor opção foi essa aqui, o retalho de avanço. Vejo que eu tive que entrar na fossa nasal do paciente, tive que amputar parte da asa nasal, que o tumor era muito agressivo. E aqui, logo depois da cirurgia, o paciente abrindo a boca, vejo que ele ficou com a boca relativamente normal. Apenas essa a gente teve que invadir praticamente a fossa nasal e o vermelhão. E aqui o paciente voltou depois de 2 anos, ficou com um resultado muito bom, não teve recidiva, apenas a asa nasal ficou repuxada, e isso era normal, que nós amputamos a asa nasal dele, uma parte, e o vermelhão também ele perdeu, porque o retalho avançou por aqui tudo, mas esteticamente ele não está reclamando. Tá? Esse aqui é um outro caso de tumor infiltrativo localizado no canto ocular, que a gente optou por um enxerto, porque também nessa época nós não tínhamos controle de imagem. E o paciente ficou bem. O enxerto às vezes não fica muito bonito, mas esse aqui não ficou tão ruim assim. Ficou até com resultado estético razoável, o paciente também acompanhamento. Esse aqui é um caso bem mais complexo, um tumor esclerodermiforme muito extenso, pegando a região frontal. Nós removemos todo o tumor, veja o tamanho do defeito cirúrgico. E aqui nós optamos por fazer uma reconstrução com um enxerto da região da face interna do braço. E aqui, esse enxerto muito grandes, a gente faz essas perfurações, esses cortes horizontais, para que não ocorra hematoma ou seroma, porque às vezes o enxerto muito grande isso acontece, por esses orifícios ocorre a drenagem. Esse paciente não tem um acompanhamento de longo prazo, que inclusive esse paciente é do Rio de Janeiro, e ele veio operar aqui em Teresina, na minha cidade, e depois ele voltou lá para o Rio de Janeiro. Bom, nós temos situações em que a cirurgia não podemos ir sempre. Então, quando nós temos um tumor muito extenso, ou tumores destrutivos, ou que infiltram os planos profundos e orifícios naturais, ou então tumores múltiplos, principalmente por causa da síndrome do nervo base celular ou síndrome de Gorlin-Goltz, a cirurgia dermatológica não tem muito para onde ir nesses casos. Então, nós temos que apelar para outros profissionais, outros colegas, que têm experiência com outros. Vamos mostrar alguns exemplos. Esse paciente aqui, por exemplo, esse tumor infiltrava todo o nariz, veja aqui o aspecto de casca de laranja, infiltrava também parte da órbita, e aqui veja que ele está com uma retração aqui na região do canto ocular devido à infiltração tumoral. Portanto, tumor, se a gente for fazer uma cirurgia aqui, é uma cirurgia muito mutilante e com risco de não conseguir resolver o problema do paciente. Outro caso também, essa lesão muito extensa, esclerodermiforme, só que essa lesão está sobre os principais nervos da região frontal, o supraorbitário e o supratroclear, e as suas artérias, então seria uma cirurgia também de alto risco de sequela, o paciente ficar com a pálpebra caída, alguma coisa assim. Nesses casos, a gente também opta por outras opções. Outra lesão muito extensa, plano cicatricial na região frontal, se for fazer uma cirurgia também, seria uma cirurgia mutilante. Um caso como esse aqui, por exemplo, com um tumor invadindo todas as fossas nasais do paciente, destruiu todo o septo nasal, tumor muito agressivo, também a cirurgia nesses casos não é a melhor opção. Um caso como esse aqui, por exemplo, a paciente com tumor de longo tempo de evolução, muito arrastado, esse tumor tinha mais de 20 anos quando ela procurou a gente.
Então, aqui já havia destruição de todo o nariz, de todo o septo nasal, apenas um dos lados do nariz ainda tinha uma asa aqui, portanto, tumor de uma agressividade muito grande. Ou então, um caso como esse, que esse paciente tinha esse carcinoma base celular, vejam que o tumor invadiu aqui, ó, o globo ocular, ele está invadindo a órbita, invadindo o osso. Esses nódulos aqui são tumores que invadiram o plano ósseo. Esse paciente teve uma evolução muito ruim, realmente uma invasão muito profunda. Então, nesse caso, cirurgia não é uma opção, a cirurgia dermatológica para aqui. Ou então, outro caso como esse, que a paciente apresenta um carcinoma infiltrante, destruindo aqui o canto ocular, invadindo o osso nasal, já que com invasão profunda do nariz. Ou esse outro caso, que foi um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida. Essa paciente me procurou com essa lesão. Aqui, toda essa parte aqui já havia sido destruída. Essa paciente passou mais de 20 anos com essa lesão sem procurar tratamento. E quando ela nos procurou, ela já tinha, inclusive, invasão de meninges. Essa paciente foi feita uma cirurgia nela, com um neurologista, oftalmo, ela foi enucleada no olho, ela fez quimioterapia, fez radioterapia, ela desapareceu lá do serviço. E eu estava em São Paulo, há uns 2 anos atrás, conversando com o Elimar, que é do grupo Brasileiro de Melanoma, e o Elimar me falou que está isso muito mais de 10 anos depois, foi em 2005, uns 10 a 12 anos depois. E o Elimar me deu notícia dela que ela estava em tratamento, mas não conseguiu curar esse tumor aí. E um outro caso muito extenso, como esse aqui, também pegando metade da face, pegando comissura ocular, orelha. São tumores realmente muito agressivos, que a cirurgia pode até ser feita, mas é uma cirurgia muito mutilante e com risco de não resolver. E essa paciente que tem uma síndrome de Gorlin-Goltz, uma paciente lá do nosso serviço, do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, que essa paciente, veja que ela já passou, não é exagero, foram mais de 40 cirurgias. A cirurgia plástica já fez, veja como ela praticamente não tem mais nariz, já foram feitos vários enxertos, vários retalhos, e tudo isso aqui são tumores. Eu, particularmente, já operei essa paciente mais de 10 vezes. Os tumores muito grandes, a gente opera, ela melhora, e depois ela tentaram um tratamento para ela com quimioterapia. Esse tratamento eu não acompanhei, porque foi o tempo que chegou a pandemia, eu não tive mais contato com ela. Mas essa paciente é um caso muito complexo, que a gente não tem como a cirurgia ajudar muito. E era isso que eu queria falar. Eu queria agradecer mais uma vez aos colegas, ao Barcal e ao Grupo Brasileiro de Melanoma, por essa oportunidade de falar para vocês sobre esse assunto. E vamos entrar agora para fazer a discussão desses casos aqui. Eu estaria à disposição. Obrigado. Obrigado, Lauro. Acho que a gente... brilhante apresentação, como sempre. Já temos alguns comentários aqui no chat elogiando. Antes de passar a palavra para o Cícero, a gente vai fazer... Vou deixar a discussão para o final, que a gente discute em bloco, como o assunto é basicamente o mesmo. Mas uma coisa que me pediram para anunciar é que essas apresentações, assim como a discussão, ela vai estar disponível na área do associado, no site do Grupo Brasileiro de Melanoma, em www.dialogoroche.com.br, que é parceiro do Grupo Brasileiro de Melanoma, ok? Então, dando continuidade ao nosso encontro, à nossa conversa, ao nosso talk, eu vou ter o prazer de convidar o Dr. Cícero Martins. Como eu havia dito, o Dr. Cícero é oncologista clínico, trabalha no Instituto Nacional do Câncer, aqui do Rio de Janeiro, e também no grupo Américas Oncologia. Dr. Cícero, obrigado pelo aceite do nosso convite e vamos ouvir o que você tem de experiência em relação ao carcinoma base celular. Obrigado, gente. Vocês me ouvem? Gostaria de, primeiramente, agradecer todos envolvidos no grupo do GBM, o Rafael, Barcaui, pelo convite. Na verdade, o carcinoma basocelular, deixa eu ver aqui, pronto. O carcinoma basocelular sempre foi o patinho feio dos tumores oncológicos. Eram tumores que, primeiramente, raramente vinham para um oncologista.
Esses tumores, geralmente, eles eram tratados pelo cirurgião e pelo dermatologista. Quando vinham, poucas opções de tratamento a gente tinha, basicamente quimioterapia muito adaptada dos tratamentos de SEC de pele, que, por consequência, eram quimioterapias também copiadas do tratamento que a gente tinha de tumores de cabeça e pescoço. E, então, na verdade, durante muito tempo a gente não tinha aulas de carcinoma basocelular. Isso, obviamente, mudou, e eu acho que vai mudar muito mais nos próximos anos. Eu vou tentar falar um pouquinho para vocês do que eu penso a respeito disso. Bom, sem tentar voltar ao assunto que o professor Lauro brilhantemente já apresentou, só para colocar, a incidência anual é muito alta, 2 a 3 milhões de casos. A gente sabe que 80% dos tumores de pele não melanoma são carcinoma basocelular, ele é o tipo mais comum, e a estimativa do INCA é algo em torno de 165 mil casos, sendo razoavelmente bem distribuído entre homens e mulheres. E o que chama, perdão, eu ainda não consegui, agora sim. E o que chama a atenção nessa incidência é que quando a gente olha o número desses pacientes com pele não melanoma, é quase metade de todas as neoplasias, exceto pele não melanoma, mostrando o volume de doenças que a gente está lidando quando a gente fala em carcinoma basocelular. Obviamente, fatores de risco é a exposição solar, principalmente ao dano agudo de raios ultravioletas, e as áreas mais expostas nossas são as áreas de cabeça e pescoço. Esse é o motivo por qual 80% dos tumores de basocelular eles se restringem a essa área, seguindo por tronco, braços e pernas. E aí que entra a primeira ideia, o primeiro conceito, que é a definição de carcinoma basocelular avançado, que compreende duas áreas: os pacientes com carcinoma basocelular localmente avançado, que é a maior parte desses pacientes, e uma minoria, que são os carcinomas basocelulares metastáticos. E essa incidência, na literatura, ela avalia muito, até, na pior das hipóteses, 0,5% de todos os casos de CBC. E quando isso acontece, o prognóstico desses pacientes é extremamente reservado. Está falando aqui de uma mediana de sobrevida, algo entre 8 e 14 meses, uma taxa de sobrevida em 5 anos muito baixa, da ordem de 10%. E qual é a frequência desses pacientes com carcinoma basocelular difíceis de tratamento? Então, essa é uma série que foi publicada de um único centro terciário suíço, que pegava um database deles, e a gente está falando aqui de 4 anos de segmento, de análise desses pacientes, está falando de quase 10 mil pacientes, e os dados que a gente tinha de pacientes com tumores que eles consideravam casos com complicações, que seriam pacientes que poderiam se beneficiar de novos tratamentos médicos, de novas opções de tratamento, isso era algo em torno de 7%, a gente está falando de 700 casos em quase 10 mil casos. Quando a gente olha para os pacientes com doença muito complicada, que são os pacientes que com certeza teriam benefício se tivesse alguma terapia sistêmica bem tolerada, esse número cai drasticamente para aquela ordem que a gente falou ali de 0,6%, que é basicamente os dados que a gente tem na literatura. E, obviamente, quando a gente define esses pacientes em termos cirúrgicos, tem pacientes que são claramente operáveis, pacientes com lesões basocelulares nodulares, em tronco, em que não há grandes dificuldades cirúrgicas. Existe, um outro espectro, os pacientes claramente não operáveis, doenças, ou pelo menos, se operáveis, com grande deformidade. E, obviamente, existe um momento intermediário, da qual você tem pacientes, por exemplo, com síndrome de Gorlin, com múltiplos basocelulares, e esses pacientes, você precisa avaliar de forma mais correta como fazer a melhor abordagem desse paciente. Porque esses tumores, eles podem não serem curados, ou improvavelmente vão ser curados, e esses pacientes devem, sempre que possível, ser definidos em tumor-board, com cirurgiões plásticos, cirurgiões de cabeça e pescoço, dermatologistas, oncologistas e radioterapeutas. Isso é talvez uma das grandes informações que a gente tem que estabelecer nessa aula. Quando a gente fala da dificuldade de definição localmente avançado, eu gosto muito desse artigo publicado em 2015, que na verdade era um consenso, um painel de experts tentando identificar quem eram os pacientes com doença localmente avançada que poderiam vir a utilizar um inibidor da via da Hedgehog, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aqui, basicamente, quando a gente pega paciente com doença não palpebral, a gente está falando de paciente com, por exemplo, um T3, com invasão de maxila, mandíbula, órbita, osso temporal, ou paciente T4, com invasão de esqueleto axial, invasão perineural de base de crânio,
ou pacientes com lesões palpebrais acima de 2 centímetros, pacientes com lesões que a ressecção requer nucleação, como T3B, esses pacientes também com tumores recorrentes depois da radioterapia, onde a radioterapia não é mais uma opção de tratamento para esse paciente, e, por fim, a ideia mais aceita de todos, que são pacientes com tumores que requerem cirurgias com uma perda funcional inaceitável ou desfiguramento, que não são passíveis de se fazer radioterapia ou que improvavelmente vão ser curados ou tratados com a radioterapia. Rapidamente, a gente sabe que o tratamento cirúrgico é o tratamento de escolha. Esses pacientes, mais de 95% dos casos, eles vão ficar curados com o tratamento cirúrgico. Aqui, rapidamente, uma colocação em relação à radioterapia. Esse talvez seja o artigo mais importante em relação à radioterapia, e ele mostra para a gente que a sobrevida doença específica dos pacientes com tumores de pele basocelular, ela é de 100%. Em contrapartida, pacientes com tumores escamosos, com SEC de pele, esse número já é menor, é um tumor mais agressivo, de 60%, porém, esses pacientes não vão falecer de carcinoma basocelular. Mas quando a gente vê a sobrevida livre de recorrência local, esse número vai caindo ao longo dos anos, com um número mediano de 86% desse paciente, contra 58% dos pacientes com SEC de pele. E como eu comecei o tratamento, falando para vocês do tratamento, o nosso tratamento clássico, que ainda é uma realidade no nosso SUS, a base dele é o tratamento de quimioterapia. Essas drogas, basicamente os esquemas de tratamento foram copiados de tratamento de SEC. As principais drogas são platinas e taxanos, principalmente a combinação dos dois quando possível. A gente utiliza também fluoropirimidinas, antracíclicos, e as taxas de resposta são boas, porém são efêmeras. A gente está falando aqui de uma duração de resposta entre 2 a 3 meses, porém com uma taxa de resposta bem grande, chegando em algumas séries a mais de 80%. Até que chega, finalmente, a famosa via da Hedgehog. E aqui é sempre interessante a gente colocar um pouquinho da história, da onde veio a ideia da via da Hedgehog e a ideia da inibição dessa via da Hedgehog. Mais ou menos na metade do século passado, alguns fazendeiros americanos perceberam que as suas ovelhas estavam dando crias com alterações genéticas. Uma delas era o nascimento de ovelhas com um olho só. E, por causa dessas aberrações, eles chamaram a comunidade científica local, e essa comunidade científica para investigar se era um problema genético dessas ovelhas ou se era algum problema ambiental. E depois de um acompanhamento de longo prazo, o que eles viram que esses animais, essas ovelhas, elas pastavam e elas tinham o hábito de comer uma folha chamada lírios de milho, que era uma folha que depois, uma flor, que depois que foi avaliada, eles separaram uma substância chamada ciclopamina, ela foi chamada ciclopamina por motivos autoexplicativos, porque ela causava uma inibição de uma via chamada via da Hedgehog. E aqui vem uma outra observação, essa via da Hedgehog foi chamada via do porco-espinho, porque em drosófilas, quando você tinha uma alteração e bloqueava essa via, essas drosófilas elas tinham um fenótipo parecido com o porco-espinho, elas tinham espinhos e lembravam muito, tinha uma semelhança com o porco-espinho, daí eles chamaram essa via da Hedgehog. E o que eles viram é que essa ciclopamina ela inibia a via da Hedgehog através do bloqueio de uma proteína transmembrana chamada SMO. E aqui eu vou tentar explicar para vocês de uma forma simples como é que funciona isso. Em condições normais, a via da Hedgehog, em adultos, ela está naturalmente inibida. E essa inibição vem através de uma proteína chamada PATH, que também é uma proteína transmembrana. Ela inibe essa segunda proteína, que é SMO, chamada SMUFN. E uma vez que você tem inibição disso, você não tem a transdução desse sinal intracelular. Acontece que em momentos de embriogênese, você tem o acoplamento dessa proteína Hedgehog nessa proteína PATH, e aí você cessa essa inibição, você tem ativação, permite a ativação da SMO, você faz uma produção de fatores de transcrição, que o principal deles é o GLI, que leva, em última análise, a desenvolvimento de tubo neural, morfonogênese, e, além disso, ele faz a divisão de várias partes do nosso corpo, como, por exemplo, a formação de 2 hemisférios cerebrais, o surgimento de 2 olhos. Então, isso é um processo natural que acontece na embriogênese. O problema é que em alguns pacientes com carcinoma basocelular, você tem alguma alteração nessa via. E isso, eu vou falar um pouquinho mais para frente, leva, em última análise, a uma ativação constitutiva do SMO, e essa ativação constitutiva leva à proliferação celular desse tumor e uma sobrevivência dessa célula. O vismodegib, que é uma molécula
que veio da ciclopamina. A ciclopamina era uma molécula extremamente tóxica, ela teve casos de morte com o uso dela, então ela acabou não sendo muito bem desenvolvida ao longo da sua avaliação. E o vismodegib é uma molécula análoga que funciona como inibidor do SMO, e independente de onde você tem essa ativação, seja por uma mutação do PATH ou do SMO, você tem uma inibição dessa cascata e, com isso, você tem uma inibição da proliferação celular e a apoptose dessas células. A gente sabe que mais de 80% dos pacientes com carcinoma base celular tem algum tipo de mutação na via da Hedgehog. Mais ou menos 20% dessas alterações são ativações da via SMO e mais ou menos 80% dessas alterações são as mais comuns, são alterações de perda da inibição da PATH, principalmente, por exemplo, na síndrome de Gorlin, que é o protótipo das alterações genéticas de mutações de PATH. E a gente tem, quando tem essas inibições, ativações de outras vias não canônicas que levam, em última análise, por exemplo, ao influxo de cálcio em células musculares, causando um dos principais efeitos colaterais que a gente tem, e a gente vai falar muito sobre isso, que são os espasmos musculares. Então, essas ativações não canônicas, elas acontecem e elas também são responsáveis, em última análise, por mecanismos de resistência. E aqui a gente vai falar um pouquinho mais dos trials que levaram à aprovação do vismodegib no Brasil e no mundo. O primeiro deles foi o Erivance, um estudo que foi publicado na New England em 2012, que era um estudo fase 2, que pegava paciente com tumor com carcinoma base celular metastático, um número menor, 33 pacientes, e a maior parte deles, 63, eram tumores, carcinomas base celulares localmente avançados. E o que a gente viu foi uma taxa de resposta da ordem de 60% para os pacientes com doença localmente avançada e 45% para os pacientes com doença metastática. Os efeitos colaterais que a gente viu, basicamente, vocês vão ver que isso vai se repetir, são espasmos musculares, alopécia e digeusia, ou seja, alteração no paladar. Isso acontecendo num número bem significativo, em qualquer grau, acima de 60%, na grande maioria das vezes. E é importante a gente colocar que 12% desses pacientes descontinuaram o tratamento por efeitos e eventos adversos. Logo depois foi feito o maior trial para o uso do vismodegib, o STEVE Trial. Era um estudo open label, né, aberto, com mais pacientes, que o objetivo principal desse estudo era fazer uma avaliação de segurança desse paciente, entender melhor esses efeitos colaterais. E aqui a gente está falando de um número bem maior, quase 500 pacientes, só que a grande maioria desses pacientes tinham doença localmente avançada, só uma minoria desses pacientes tinham doença metastática, e como vocês podem ver, a taxa de resposta desse paciente era bem parecido com o primeiro estudo do Erivance, uma ordem de 65% de toxicidade. E quando a gente olha o tempo para a resposta, a gente vê que o tempo para a resposta é bem rápido. Esses pacientes começam a responder por volta de 2 meses, e a duração de resposta desse paciente, principalmente na doença localmente avançada, é uma duração de resposta de 22 meses, uma duração de resposta importante. No cenário metastático, esse número cai mais ou menos pela metade, em torno de 10 meses, com uma sobrevida livre de progressão de 24 meses para a população localmente avançada, 13 meses para a população metastática. E aqui a gente vê a diferença das curvas. Quando a gente vê de novo a toxicidade, novamente a gente está falando das 3 principais toxicidades, são espasmos musculares, alopécia e digeusia. Aqui é interessante a gente colocar que quando a gente avalia os pacientes que fizeram uso da droga por menos de 12 meses e por mais de 12 meses, o que a gente vê é que a incidência dos efeitos colaterais ela vai aumentando à medida em que você vai usando o remédio. Mas, de forma interessante, a gravidade desses efeitos colaterais ela não aumenta com o tempo de exposição, com uma única exceção, que é a perda de peso, do qual os pacientes com perda de peso com menos de 12 meses tinham 1% só de toxicidade, grau 3 versus 8%. Então, aqui vem uma observação, principalmente por causa da digeusia. Esses pacientes eles perdem peso. Isso é um complicador. Esses pacientes eles têm que ter um acompanhamento nutricional, principalmente se você espera utilizar essa droga por médio e longo prazo.
A gente teve uma taxa de descontinuação maior, de 31%, isso aqui era um estudo mais de vida real, então eu acho que isso reflete bem o que a gente tem na prática, e chama atenção 21 óbitos em 31 do estudo, então de 500 pacientes a gente teve 31 óbitos, 21 óbitos foram relacionados a efeitos adversos, porém não necessariamente relacionados à droga. A gente está falando de uma população idosa, uma população com muitos efeitos, com muitos problemas como cardiopatias, pneumopatias. Então, esses pacientes, por vezes, esses efeitos colaterais se misturaram com comorbidades que podem ter levado a óbito. Mas a gente tem que ressaltar que a gente teve 4% de toxicidade grau 5. Aqui, rapidamente, eu vou falar de um segundo remédio, que é o sonidegib. O sonidegib ele tem uma teórica ideia muito interessante, enquanto o vismodegib, ele basicamente, 99% dele está ligado a proteínas citoplasmáticas, então o aumento da dose é muito complicado, ele não traz benefícios, a droga livre não varia. Teoricamente, o sonidegib teria isso. Então, o estudo fase 2, chamado BOLT, ele avaliou duas dosagens de sonidegib, 200 mg com 800 mg, para pacientes com doença basicamente localmente avançada. O número de pacientes com doença metastática era ínfimo, como vocês podem ver aqui em cima, e a taxa de resposta na população localmente avançada foi bem similar ao que a gente tem com o vismodegib. Já quando a gente olha a parte de metastático, o número foi bem menor, está falando só de 7% de taxa de resposta nos poucos pacientes, 13 pacientes que fizeram uso da droga com 200 miligramas. Quando você vê a diferença entre as duas doses, foi favorecido a dose de 200 miligramas. A duração de resposta e o PFS, a sobrevida livre de progressão, foi muito semelhante ao que a gente tem com o vismodegib. Isso levou à aprovação só nos Estados Unidos para o vismodegib, ou sonidegib, perdão, para a população de doença localmente avançada. Quando a gente olha o perfil de toxicidade do sonidegib, o perfil é absolutamente igual ao do vismodegib, mostrando que essa toxicidade, falando de alopecia, digesia, espasmos musculares, é um problema de classe, não um problema de droga. A única diferença que a gente tem com o sonidegib é o aumento de CK, que ela realmente é pronunciada para os pacientes que usam sonidegib. Isso é menor, é menos visto no vismodegib. Com tantos efeitos colaterais, a gente começou a pensar na ideia de intermitência, o que, na verdade, era uma coisa que já acontecia naturalmente pelos efeitos colaterais, né? E aqui a gente teve um estudo chamado MICI, né? Esse estudo ele é um pouquinho diferente da população. Aqui a gente não está falando de paciente com doença localmente avançada. Aqui a gente está falando de paciente que tem múltiplos vasos celulares. Se eu não estou enganado, se não me falha a memória, 40% desses pacientes tinham síndrome de Gorlin. E 60% deles tinham muitos vasos celulares. Então, aqui a gente não está falando de um paciente com um vaso celular localmente avançado. A gente está falando de paciente com múltiplos vasos celulares. E o que a gente avaliou era randomizar esses pacientes para dois grupos. O primeiro grupo fazia 12 semanas de fase inicial e depois ele dividia 8 semanas de placebo, de descanso, com 12 semanas de vismodegib, 3 vezes isso, totalizando 73 semanas. O segundo grupo, o tratamento B, ele fazia uma fase de indução maior, de 24 semanas, e essa fase descanso, vismodegib, tinha 8 semanas, também totalizando 73 semanas. E o que a gente vê é que a redução dos pacientes de números de lesões basocelulares do início do tratamento até a semana 73 foi razoavelmente parecido entre grupos, favorecendo mais o tratamento do grupo A, aquele tratamento que fez 12 semanas de indução. Chama atenção a vocês que, como vocês podem ver, até a semana 18, nos dois grupos havia diminuição das lesões, mesmo sabendo que os pacientes tomaram o vismodegib do grupo A somente 12 semanas. Então, esse paciente já estava com 6 semanas no placebo e eles continuavam respondendo. E, além do mais, esses pacientes tiveram uma taxa de descontinuação um pouco menor, 23% no total, mas 23% no grupo A, 30% no grupo B. E o que chama mais atenção é que talvez não diminua tanto a incidência de eventos colaterais, mas você diminui os eventos grau 3, mostrando que os eventos realmente importantes para esse paciente, eles são diminuídos com a intermitência, mantendo uma eficácia. Importante a gente salientar aqui, o objetivo do estudo não era comparar o tratamento A com o tratamento B e muito menos nenhum dos dois tratamentos com o tratamento contínuo. Foi só ele mostrar a eficácia
em redução de pacientes com múltiplos vasos celulares, fazendo a intermitência. E aqui, falando um pouquinho dos eventos adversos, vou tentar separar um pouquinho entre eles. Disgeusia, na minha opinião, é um efeito adverso muito complicado de se tratar. Isso acontece porque a via da hedgehog ela participa da ativação e na formação das papilas gustativas. Muito pouco a gente consegue tratar esses pacientes. O mais importante sempre é acompanhamento nutricional, orientar, eventualmente mudar a dieta, fazer dieta um pouco mais temperada, facilitar para o paciente, tentar evitar que esse paciente coma sempre a mesma comida, liberar ele para colocar limão, colocar temperos, colocar um pouco mais de sal. O zinco quelado é uma questão interessante. Durante a investigação do porquê dos pacientes que tinham digesia, eles perceberam que esses pacientes eles tinham um nível sérico de zinco diminuído, e a partir daí houve todo um racional de reposição de um zinco quelado. Não é difícil a gente fazer isso. Na minha prática, poucas vezes que eu uso independente do Vismodegib, eu uso para outras drogas, para outros momentos de tratamento, principalmente de tumores de cabeça e pescoço. Eu vejo muito pouca melhora, mas é uma opção de tratamento. Cãibras, como eu coloquei, quando você inibe a via canônica, as vias não canônicas ficam ativadas, você tem um influxo de cálcio nas células musculares, o que leva a essa ativação, esses espasmos musculares. O que mais funciona, na minha opinião, é alongamento, exercício físico. Esses pacientes eles têm que ser hidratados, muito por causa da disgeusia, eles não se hidratam bem, então é importante fazer hidratação, eventualmente um Gatorade, alguma coisa que reponha mais sais minerais. Os relaxantes musculares, eles são interessantes, o problema são os efeitos colaterais deles, e os bloqueadores de cálcio, que na minha prática eu não vejo muita diferença, porém tem uma teoria para isso, tem toda uma lógica. Se esse paciente eventualmente precisa de um antihipertensivo, nada contra usar um olanzapino para controlar a pressão desse paciente. E aqui vale falar do quinino. Tem muitos trials que mostram que o quinino teve uma redução na sensibilidade dos pacientes. A dose do quinino é uma dose alta, tem que ser 200 miligramas. Se você tomar água tônica, se não me salva a memória, 0,5 miligramas por litro de quinino, é muito pouco. Então tem que fazer manipulado o quinino, e ele tem uma base para isso. A alopécia é uma alopécia diferente, não é uma alopécia de quimioterapia, o cabelo não cai um mês depois, você tem uma diminuição da densidade do cabelo, essa diminuição ela vai acontecendo lentamente, isso acontece depois de 2, 3 meses, e também a recuperação dessa alopécia, ela também é uma recuperação baixa. Você pode tentar minoxidil, mas o resultado ele é muito ruim. E diminuição de apetite, perda de peso, isso é basicamente acompanhamento nutricional. Aqui uma foto só de um paciente, eu queria agradecer essa foto para a equipe do INCA, o professor Jorge Lobão, o Aires Cunha, que me forneceram essa foto. Como vocês podem ver, uma foto muito bem documentada. Nós, oncologistas, não temos tanto hábito de bater tantas fotos como os dermatologistas. Esse paciente, ele tinha 70 anos, ele tinha a síndrome do nervo basocelular e ele começou o Vismodegib. Como vocês podem ver aqui, múltiplos carcinomas basocelulares espalhados, mais de 10. Como vocês podem ver aqui, nas duas faces. Aqui, 6 meses, a gente já começa a ver uma área de alopécia. Esse é o perfil da alopécia do uso do Vismodegib. Os pacientes vão tendo diminuição progressiva de áreas de densidade do cabelo, mas vocês veem também uma redução importante desses vasos celulares difusos que ele tinha na face. Quando a gente vê 1 ano depois, a gente já começa a ver rarefação importante em sobrancelha, mas resolução completa, praticamente completa, de todas as lesões na face desse paciente. E aí vem aquela pergunta: e aí, Cícero? Começou a diminuir, sumiu, diminuiu bastante, é seguro parar? E aqui gosto de colocar esse estudo, que foi publicado há mais ou menos 1 ano atrás, que acho que é a maior corte que a gente tem de dados de pacientes que fizeram uso do Vismodegib e tiveram a resposta completa e pararam o remédio. E o que a gente vê desses 116 pacientes, primeira informação, é uma sobrevida livre de recorrência muito interessante, de 18 meses para a população inteira do grupo, com 35% desses pacientes sem evidência de recorrência de doença em 3 anos. Quer dizer, após 3 anos, a interrupção da medicação, quase 1/3 desses pacientes não tinham recorrido da droga. E dos pacientes que tinham recorrido, 54 desses 116, basicamente a metade,
A metade foi resposta ao vismodegib, uma taxa de resposta de 85%, a maior parte desse paciente com resposta completa e uma outra parte com resposta parcial. Somente 2 pacientes tiveram uma progressão, 2 pacientes direto, que fizeram a piora depois da radioterapia, e dos pacientes que fizeram a reexposição ao vismodegib, a progressão somente de 3 deles, mostrando que você pode reexpor esse paciente e esses pacientes vão responder, na grande maioria dos casos, ao vismodegib. E que esses pacientes, quando suspensos, uma parte desse paciente, pelo menos 1/3, esse paciente vão ter um controle de doença bem razoável. E aqui, para terminar a aula, o que eu acredito que vão ser os próximos passos no tratamento do carcinoma basocelular. E a primeira questão é a neoadjuvância, que é uma coisa que intuitivamente muita gente faz, uma vez que você tem um tumor localmente avançado e você sabe que provavelmente esse paciente não vai para a resposta completa. Se esse paciente ele tem uma resposta parcial, faz todo sentido você levar esse paciente para a cirurgia. Mas a gente não tem muitos dados disso ainda publicados. Esse é um estudo de iniciativa do investigador, um open label, que pegou poucos pacientes, 15 pacientes, e o que a gente viu foi que quando usado por 3 meses o vismodegib, você tinha uma redução de 31% no defeito cirúrgico antecipado pelo cirurgião. Somente um paciente em 15 apresentou recorrência de doença, após a neoadjuvância. Esse é um estudo maior que a gente teve, foi apresentado, ele ainda não foi publicado, mas foi apresentado na ASCA em 2018, é chamado VISMONEL. Esse estudo ele pegava 55 pacientes, fazia o tratamento entre 4 e 10 meses e, quando tinha a melhor resposta, levava esse paciente para a cirurgia. Quem eram esses pacientes? Desses 55 pacientes, 4 pacientes eram pacientes claramente inoperáveis, 15 pacientes desses eram pacientes operáveis com risco funcional alto e 36 tinham risco funcional baixo. E o que a gente viu foi uma taxa de resposta de 80%, melhor do que a gente tinha antes nos outros estudos, 49% de resposta patológica completa. E, por fim, o que a gente espera, que é a imunoterapia. Eu sempre falo que esse slide, eu acho que é o slide mais reproduzido da história da oncologia, é um slide publicado na Nature, que é um slide que compara diversos tipos de tumor com as mutações, a frequência de mutações somáticas em diversos tumores. E como vocês podem ver da direita para a esquerda, o primeiro deles era melanoma, depois foi câncer de pulmão, depois foi bexiga. Naturalmente, essa foi a ordem de desenvolvimento da imunoterapia dentro do cenário oncológico. Isso tem um porquê. O porquê é que a gente sabe que, a partir do momento que você tem um acúmulo de mutações somáticas, isso se traduz no aumento da resposta objetiva com imunoterapia. E por que isso? Porque a gente sabe que o aumento de mutações somáticas faz a formação de neoantígenos, que são antígenos que levam, em última análise, a uma ativação, pelo menos potencialmente ativar o nosso sistema imune. E, como vocês podem ver aqui, melanoma, da ordem de 40% de taxa de resposta, só perdendo para pacientes com deficiência do mismatch repair, que nada mais é a estabilidade microsatélite que erros de conserto de DNA que levam a um acúmulo de mutação, e ao carcinoma, ao SEC de pele, e o carcinoma de Merkel, com uma taxa de resposta um pouco maior. O que as pessoas não sabem é que, na verdade, o carcinoma basocelular tem uma taxa mutacional ainda maior. Nessa publicação da Nature, 65 mutações, que era a mediana desse paciente. Quando a gente olha esse segundo artigo, que a gente pega de análise de mais de 100 mil análises de câncer, de todos os tipos de tumores, o que a gente vê é que, novamente, o tumor que tem a mediana de maior taxa de mutação é o carcinoma basocelular. Então, com isso, há toda uma lógica de você introduzir imunoterapia para esse paciente. De forma indireta, a gente ainda sabe que a incidência de carcinoma basocelular em pacientes em imunoterapia, ela está diminuída. Essa é uma publicação que avalia pacientes com melanoma com diversos tratamentos, inibidores de BRAF, isoladamente, inibidores do combo e imunoterapia. O que a gente vê é que a incidência de carcinoma basocelular em pacientes que usam imunoterapia é 8 vezes menor do que os pacientes sem uso de imunoterapia. Além de outros motivos, como pacientes com imunossupressão, esses pacientes têm mais tumores basocelular. E com isso, você cria todo um racional para a introdução dos estudos com imunoterapia. Aqui um relato de caso de uma paciente que fez uso do Regeneron, que é o cemiplimab, que está aprovado para carcinoma epidermoide, nódulo pulmonar,
uma taxa, uma ótima resposta com 24 semanas, como vocês podem ver aqui, baseline. A gente tem outros relatos de casos com pembrolizumab, como aqui no caso, mas também com nivolumab. A gente tem todo um racional de combinação, e aqui eu faço uma observação, a gente tem alguns dados publicados mostrando que os pacientes com carcinoma base celular eles têm uma infiltração de células imunológicas muito baixa, e logo depois que você expõe esses pacientes ao tratamento com o inibidor do Hedgehog, como o vismodegib, você tinha um aumento de CD8. Então, isso criava toda uma lógica de combinação aos moldes do que a gente tem nos triplets para imunoterapia, como a gente faz da Abrafenib e Trametinib, ou Vemurafenib e Cobimetinib, e depois a gente começa a imunoterapia. O problema é que esse estudo aqui, é um estudo muito pequeno, está falando de 16 pacientes só, que avaliaram 9 pacientes que fizeram monoterapia com pembrolizumab e 7 pacientes que fizeram vismodegib com pembro. A verdade é que a taxa de resposta foi menor para o paciente que fez o tratamento combinado, 29% versus 44%, e a duração de resposta também foi menor, 52 por 67, então isso foi meio um balde de água fria. Obviamente, a gente está falando de uma população de 16 pacientes, é difícil você tirar conclusões muito grandes sobre isso, mas a princípio é a única publicação que eu descobri sobre a combinação. E aqui, um estudo que está vindo para cá, tem vários, mas é um estudo avaliando um fase 2, avaliando o uso do semiplimab em pacientes com carcinoma base celular avançado, e a gente aguarda ansiosamente, eu não tenho dúvida nenhuma que esse resultado vai vir positivo. E aqui, para terminar minhas conclusões, o carcinoma base celular é o tumor mais incidente conhecido, sendo a sua grande maioria tratado com sucesso cirurgicamente, somente uma minoria vai precisar de tratamento sistêmico. A definição de doença localmente avançada por vezes é desafiadora, devendo sempre que possível ser decidida em discussões multidisciplinares. A inibição da via da Hedgehog é um tratamento eficaz, é aprovado no Brasil, com reduções significativas tanto no volume quanto no número de lesões. Não tenham medo de interrupções do tratamento, esses pacientes precisam muitas vezes de interrupções do seu tratamento, e o CBC é um tumor altamente imunogênico. Então a gente aguarda ansiosamente o resultado da imunoterapia. Lembrando que ele, obviamente, ele é teratogênico, as mulheres não podem engravidar, homens têm que usar métodos de barreira se utilizarem a medicação. E, por fim, só para colocar, eu já comentei um pouquinho antes, no off, essa é uma foto de uma orquídea que meu pai, piauiense, como professor Lauro, tinha me dado, e essa orquídea nunca mais tinha florescido desde que meu pai faleceu, e ela floresceu agora no Dia dos Pais, há mais ou menos um mês atrás, 5 anos depois. Eu acho pelo menos uma coisa bonita, e aí eu botei ela no final aqui da minha apresentação. É isso, aberto a perguntas. Obrigado. Obrigado, doutor Cícero, lindas orquídeas, e uma aula que realmente acho que deu uma boa explanada sobre tudo que a gente tem disponível aí para tratamento sistêmico no carcinoma base celular inoperável. Uma coisa que me chamou a atenção e que eu sempre penso no dia a dia é que a dissociação, eu acho que em grande parte, eu coloquei até no chat, em grande parte, né, em grande medida, o responsável da gente ter esses casos dramáticos é a demora que a gente tem no Brasil do acesso à medicina, né? Então, o paciente, além de ter casos de serem mal conduzidos, você tem dificuldade de acesso ao serviço médico. E, com isso, você vê esse tipo de caso que é inaceitável, casos que você vê, o Lauro mostrou casos aí que são inaceitáveis nos dias de hoje, casos dessa monta. E uma coisa que sempre me chama a atenção é a dissociação que a gente tem do que está disponível no SUS e do que está disponível no setor privado. Essa dissociação na cirurgia, ela me parece, ela é menos evidente, né? Porque a cirurgia que você tem a oferecer é a mesma. Vai mudar o equipamento, vai mudar o material, né, o tipo de fio e tal. Agora, é a mesma cirurgia. Agora, em termos oncológicos, em termos de oncologia clínica, é muita dissociação do que realmente a gente tem disponível nesse SUS aí pelo Brasil afora e do que
poderia, a princípio, ser oferecido, né? Isso é muito triste, porque, na verdade, a maior parte dos pacientes que precisam de medicação são os pacientes do serviço público, né? O professor Lauro, com certeza, boa parte das imagens que ele mostrou eram pacientes do sistema público. Isso no INCA é todo dia. Esse é o paciente comumente do serviço público, menos do serviço particular. Tirando os pacientes de síndrome de Gorlin, que aí são pacientes que vão ter múltiplos vasos, mas os pacientes que demoram muito para ter acesso a um tratamento de saúde, a grande maioria deles são pacientes do SUS. E é uma droga cara, muito cara. Então, a gente teve algumas perguntas aqui no chat. A primeira é qual percentual de indivíduos com CBC esporádico apresentam a via do Hedgehog ativada? Mais ou menos 90%. Eu tinha visto quase algo... Quase todos os pacientes. Eu tinha visto algo em torno de 70%, né, quando eu vi esse assunto no UpToDate, mas eu acho que é um percentual alto de indivíduos que tem, mesmo nos casos esporádicos, né? Laura, tem algum comentário em relação a com que frequência você está vendo esses casos tão extensos no dia a dia, Laura? Aqui, como eu falei, o professor Cícero falou muito bem, a maioria, quase todos esses casos, no serviço público, dos hospitais que eu trabalhei atualmente no Hospital Universitário, da Universidade Federal do Piauí, nós temos casos muito complicados. Essas cirurgias maiores a gente consegue resolver, mas aqueles casos que tem com infiltração de plano ósseo, infiltração cartilaginosa, como o Cícero falou, você pode até fazer uma cirurgia, mas é muito mutilante, muitas vezes cirurgias que a função do paciente fica muito comprometida. E nesses casos a cirurgia dermatológica tem os seus limites, né? O nosso limite, eu acho até que nós chegamos num limite muito alto, né? Que os dermatologistas, quando eu comecei na dermatologia, só faziam biópsia, né? Sim. E depois a gente foi evoluindo na cirurgia. Hoje nós fazemos cirurgias grandes, como essa que eu mostrei aí. E também, mas tem casos que não dá para a gente fazer. Aquelas lesões muito extensas, invadindo o plano ósseo, realmente a gente caminha para o oncologista e para eles resolvem se fazem quimioterapia, se fazem radioterapia. E aí geralmente eu perco contato com esses pacientes. Realmente a minha ação mais é cirúrgica mesmo. Então, eu acho que nunca é demais a gente ressaltar quais são os critérios de alto risco para recorrência de melanoma, que incluem a localização e tamanho das lesões, né? Acima de 2 milímetros em áreas que não são de risco, acima de 1 centímetro, milímetros não centímetros, acima de 1 centímetro em área de risco. Tipos histológicos agressivos, tumor morfeiforme, micronodular, vaso escamoso, tem muito mais risco de recorrência. Lesões que já são recorrentes, né? Lesões que já foram previamente operadas, como mostrado. Lesões que foram submetidas à radioterapia previamente. Lesão com borda mal definida, paciente imunossuprimido, tumores com invasão perineural, que às vezes a gente valoriza mais no carcinoma espinocelular, mas que no carcinoma basocelular também deve ser valorizado. Não é tão frequente, menos de 10% que tem, mas quando tem, é uma complicação. Então, esse tipo de tumor, quer dizer, que a princípio é trivial, né? Esses são os sinais que eu acho que devem estar alerta para o alto risco de recorrência. Voltando aqui às perguntas do que a gente teve, teve uma pergunta aqui. Pode falar. Tem uma pergunta aqui muito interessante, lendo aqui, a Mariana Stafford fez 2 perguntas. A inibição da via da Hedgehog não seria uma boa opção para tumores recidivantes? E embaixo ela fez uma outra pergunta. Quando está indicado quimioterapia e quando está indicado o inibidor do Hedgehog? Então, vamos lá. Sim, a primeira pergunta, a inibição da via da Hedgehog não seria uma boa opção para tumores recidivantes? Sim. Obviamente, se esse paciente tem um baso e ele recidiva e é facilmente operar, eu acho que a cirurgia é a primeira opção. Mas partindo do pressuposto que a gente está falando de tumores grandes, recidivam sempre na mesma área, sim, a via da Hedgehog ela é uma excelente opção. Hoje, num cenário ideal em que você tem acesso a todos os tratamentos,
o tratamento inicial desses pacientes com doença localmente avançada nunca é a quimioterapia, a não ser que esse paciente tenha algum problema, alguma contraindicação que ele não possa fazer o RED-ROG. Mas a gente trata primeiro o paciente com o inibidor da RED-ROG e a gente deixa a quimioterapia para os pacientes que eventualmente desenvolvem resistência. Logo em cima, eu comento, então, o imunobiológico é o futuro do carcinoma basocelular? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que no futuro, eu acho que os estudos vão vir positivos, eu não tenho muita dúvida disso. A gente já tem várias publicações de relatos de caso com pacientes com resposta parcial. Eu acho que vai ser difícil a gente tomar a decisão de qual vai ser o melhor, né? A gente sabe que a maior parte dos pacientes não é primariamente resistente ao inibidor de RED-ROG, então a grande maioria responde, a magnitude de resposta é que varia, e eu não sei, a gente precisa de um pouco mais de trial para a gente definir qual vai ser a nossa primeira linha, tá? Mas que a gente vai usar a imunoterapia para carcinoma basocelular, não tem dúvida nenhuma. Por acaso, alguém tem experiência com o uso do itraconazol para esse tipo de paciente? Só teórica. Só teórica. Eu não tenho. Já vi trabalhos, mas não tenho nenhuma experiência. Eu tive uma experiência, mas uma experiência muito pequena, de uma medida, vamos dizer, heróica, num caso em que estava indicado o Vismodegib e que o paciente evoluiu para óbito rapidamente, então ele usou durante um período de 2, 3 meses apenas, mas eu não saberia dizer a resposta, qual foi que ele teve. Uma pergunta que eu achei interessante é onde consigo fazer a investigação das mutações da via RED-ROG? Está disponível, Cícero? Não, na verdade, assim, se você estiver suspeitando que você tem a síndrome de Gorlin, a síndrome de Gorlin era por uma mutação específica cromossomial no gene PET. Então, eu acredito que a gente consiga investigar isso com alguma tranquilidade. Um geneticista consegue fazer isso. De forma prática, se você quiser descobrir se você tem uma alteração no PET ou do SMO, não vai fazer muita diferença. E eu não sei quem poderia fazer isso, mas, de qualquer forma, a única lógica teria fazer isso seria uma investigação translacional, principalmente em matéria de resistência à droga e coisa e tal. De forma prática, não. Não, mas eu falo, por exemplo, como você faz, às vezes, o melanoma que tem a mutação do BRAF, ele estaria indicado o DABRA, o Vemurafenib, você pesquisa aquela mutação e utiliza. É esse mais ou menos o caminho ou não? Você parte do pressuposto que tem aquela mutação do RED-ROG? Isso, exatamente. Então, eu acho que isso é que tem que ficar claro. Eu acho que não é condicionado a positividade da mutação para o início da terapia, né? Exatamente. Eu acho que basicamente é isso. Lauro, você citou na sua apresentação e disse que não tinha experiência tanto com a terapia fotodinâmica quanto com a criocirurgia. Você chegou a citar os tratamentos tópicos do carcinoma basocelular. Eu acho, claro, a gente está numa aula limite entre o tumor que foi inoperável e o tratamento sistêmico. E isso a gente está falando de tumores, a princípio, menores. Mas eu acho que esse tipo de tratamento, em grande parte, esse tipo de tratamento não cirúrgico é o responsável, ou são os responsáveis, pelos casos dramáticos que a gente vê. Porque você não consegue uma cura e quando o tumor volta, ele volta mais agressivo, volta mascarado, você mascara um componente superficial e deixa um componente profundo. Então, eu acho que a indicação para esse tipo de terapia não cirúrgica deve-se ter muita atenção para que tipo de tumor está sendo indicado. Em geral, são tumores superficiais no tronco. Então, eu acho muito importante ter a noção dessa escala de risco de carcinoma basocelular. O dermatologista que lida com isso todo dia, se você pegar a informação solta, o imiquimod é bom para carcinoma basocelular, não é isso. Assim como a terapia fotodinâmica também não, né? Ela vai ter a indicação do carcinoma basocelular superficial em determinados sítios, tumores pequenos. Não é para usar, por exemplo, um tumor esclerodermiforme situado no nariz. Correto? Você concorda comigo, Laura? Perfeitamente. Assim, meu caro, a minha formação, como você sabe, é essencialmente cirúrgica, né? Então, eu uso muito pouco essas terapias. Eu realmente não tenho experiência. A criocirurgia eu comecei a fazer uma época
Mas os pacientes reclamavam muito do pós-operatório. Pós-operatório com muito edema, com muita dor, com muita bolha, cicatrizes inestéticas. Então, assim, quando a gente tem habilidade cirúrgica, eu acho que é a melhor opção, sem dúvida, né? Se Mas nós pudéssemos dispor de cirurgia micrográfica em todos os serviços, seria o ideal, porque, por exemplo, aqueles tumores com margem mal definida seria uma excelente opção. Como a gente não dispõe disso aí, a gente faz o que é possível. E a gente tem um índice de cura muito alto, eu concordo perfeitamente com você. Um tumor mal abordado no começo, ele se transforma numa agressividade impressionante. Aquela paciente da região frontal que eu mostrei, aquela paciente recidivou 2 vezes. Na terceira vez a gente já entrou, até o pessoal do centro cirúrgico brincou, você estava fazendo uma craniotomia, né? Pelo tamanho da cirurgia que a gente fez, os anestesistas. Não, mas aqui é porque realmente se você não for agressivo, você não consegue remover o tumor, né? ô, Lauro, E assim, hoje eu já conto, nós não temos cirurgia de Mohs ainda no serviço, mas até porque os cirurgiões de Mohs, eles não se propõem a trabalhar em serviço público, porque uma cirurgia de Mohs é uma cirurgia que demora 4, 6, 8 horas. E o valor que o SUS paga é um valor irrisório, praticamente não compensa. Então, aqui eu não critico quem faz, não, eu acho que eles estão corretos. O que deveria ser, o que a gente vê cirurgia micrográfica são em serviços de formação, serviços que formam cirurgiões. E os cirurgiões, quando se formam micrográfica, eles vão trabalhar por conta própria, porque não compensa você passar uma manhã inteira fazendo uma cirurgia de alta complexidade dessa, com a remuneração que eles têm. Realmente não compensa. Então, como a gente não dispõe disso aí no nosso serviço, a gente não tem formação, nem tem. A gente faz cirurgias grandes e nós temos um índice de cura muito alto, graças a Deus. Esses casos que a gente teve, que eu mostrei, de casos mais agressivos, são as exceções. A gente consegue resolver 90% dos casos que chegam, né? E os que não conseguem, a gente manda para o Cícero, né, Cícero? Pode mandar. ô, Lauro, tem uma pergunta aqui também da Ingrid, que eu achei interessante, é CBC com margem positiva. Ampliação de margem ou segmento para ver se tem recorrência? Isso aí é uma coisa muito controversa, Bacau. Assim, por opinião própria, sempre intervenho. Assim, porque, assim, você esperar por quê? Se esse tumor, há quem diga que a reação inflamatória gerada pela cirurgia destrói as células residuais. Eu não confio nisso. Laura, me permita interromper só um minuto. Né? Não é que a reação inflamatória. O que eu ouço é margem lateral. Lateral. Você pode, talvez. Margem profunda não tem discussão, tem que reabordar. Eu abordo tudo. Eu abordo lateral e profunda. Vê o tumor, eu também. É que eu digo, eu sou essencialmente cirurgião mesmo. Porque, assim, você esperar o tumor recidivar, e o paciente hoje está muito... Olha, ficou coisa aqui, né? Então, ele quase que ele encosta na parede. Sim. E eu não perco tempo. Eu digo, eu não vou esperar um tumor recidivar para ele me dar mais problema no futuro. Eu já amplio, faço ampliação, se possível, faço, quando o patologista está disponível lá no serviço, ele faz uma congelação para a gente fica um pouco mais tranquilo, como aquela paciente do nariz, eu não tinha naquela época. Então, a gente tirava, mandava para a patologia, eles demoravam uma semana para mandar o resultado, aí é que a gente ia pensar na reconstrução. Quando o resultado chegava, a lesão já estava cicatrizada por segunda intenção, né? Hoje a gente já tem essa facilidade. Então, assim, margem positiva, tanto faz lateral como profunda, sem discussão, eu reintervenho. Tá? E geralmente eu reintervenho com um pouco mais de agressividade, de profundidade. E antes da gente pensar, né, nessas drogas todas, quer dizer, a radioterapia, Cícero e Lauro, vocês têm experiência no carcinoma bacelar com radioterapia? Já acompanharam algum caso? Eu acompanhei vários casos de paciente com radioterapia, que já tive. Eu não faço, eu acompanho assim, porque lá no serviço a gente tem um ambulatório de oncologia e a gente acompanha esses pacientes. Alguns casos vão para a radioterapia. Até porque no meu hospital, no hospital universitário, a gente não faz radioterapia. A gente não tem esse serviço de radioterapia montado lá. Então, a gente geralmente encaminha para outros hospitais. E quando o paciente a gente encaminha, às vezes a gente perde o controle. A gente perde o... Agora, muitos voltam.
Em alguns casos, Bacal, é interessante, aqueles casos muito agressivos, muito invasivos, e o paciente, como o Cícero bem sabe, o Vismodegib, o preço é proibitivo, é um preço muito alto. Então, esses pacientes, nesses casos, a radioterapia é uma opção também que funciona. Quer É uma dizer, opção. geralmente eu digo, é um tratamento complementar. É Se verdade. a cirurgia não resolveu, você pode complementar com as outras opções. Entendeu? Uma realidade que alguns serviços têm. Enquanto quase nenhum serviço tem Vismodegib, a radioterapia ela está ali. Então, É é uma uma opção. alternativa que a gente tem para controle local. E como vocês viram É, lá naquele dado que eu coloquei, é, a taxa de recorrência local é bem razoável. Né? A gente está falando de é. 86% sobrevida livre de recorrência. Então, isso é um dado que tem que ser levado em conta. E eu acho que a gente está falando para o Brasil inteiro, né? Muita gente que vai ter muita dificuldade. Então, às vezes, talvez num primeiro afã, em que a gente sabe que é muito difícil judicializar o Vismodegib, talvez você consiga um bom controle com uma radioterapia que seu serviço tenha. Né? Eventualmente, a gente vai A ter que gente não tem no serviço, mas nós temos disponível aqui. A gente geralmente encaminha. E outra coisa também, Barco, que acho bom te chamar a atenção, é que quando a gente vai fazer a cirurgia, a gente geralmente já tem uma biópsia prévia do tumor, um histopatológico prévio. Então, você já sabe onde é que você vai pisar. Se eu tenho no meu no histopatológico dizendo que é um tumor esclerodermóide infiltrante, a gente já entra para valer. Né? Como esses casos que eu mostrei aí. Aquele senhor da região frontal fez um enxertão muito grande ali. Mas a gente já sabia que era um tumor de uma certa agressividade. Então, isso é outra coisa importante. Quando a gente já sabe com quem a gente vai lidar, a gente já entra com dois pés, como se diz, né? Para tentar resolver o problema. Sim, que é um dos critérios que indica o alto índice de recorrência é o tipo histológico. Sem dúvida. Sem Biópsia dúvida. prévia, principalmente se você está pensando em abordar com cirurgia micrográfica, ou se. Meu critério maior dessa questão de patologia é se vai demandar reconstrução ou não. Então, eu peço congelação na sala ou não, eu vou ter que reconstruir, eu tenho que ter certeza de borda livre. Exatamente. Senão E aqui, você mostrou um caso ali de enxerto que o teu critério de colocar o enxerto foi porque você não tinha patologista na sala. Né? é, Porque, do ponto de vista exatamente. oncológico, ele é mais seguro. Oncologicamente, a melhor opção cirúrgica é a segunda intenção. Né? A segunda intenção. Segundo, aliás, a segunda seria a sutura simples. Se quiser, a sutura simples. Terceiro, o enxerto e os retalhos. Os retalhos a gente só tem coragem de fazer se tiver certeza que a margem cirúrgica está comprometida, está livre. E você botar um retalho que tem subcutâneo, derme e epiderme, você vai cobrir aquele tumor, o leito tumoral. Se ali tiver algum resquício tumoral por baixo, vai ser uma confusão depois, se houver uma recidiva. Então, a melhor opção, primeiro, segunda intenção, segunda é sutura simples, terceiro, enxerto e quarto, retalho. Retalho realmente é a última opção. E uma coisa que eu acho que é bom chamar atenção é em relação do ponto de vista de técnica cirúrgica, a grande diferença em relação da congelação convencional para a cirurgia micrográfica na micrográfica você avalia 100% das bordas. E na congelação convencional você está avaliando em torno de 1%. E você faz apenas uma cruz ali, você vê a borda lateral e a borda dos dois lados. Tem alguns tipos de congelação que avaliam realmente uma fita na lateral, né, que é o controle da margem um pouco melhor. Mas a convencional é apenas 1%. Então, faz muita diferença do ponto de Sem vista de dúvida, recidiva. Né? A sem dúvida. micrográfica, todos os trabalhos Como eu mostram. falei, Bacal, não tem dúvida se a literatura diz isso, eu não tenho o que discutir. A cirurgia micrográfica é o ideal, sem dúvida. O Sim. problema é que nós temos uma deficiência muito grande disso no Brasil. Eu acho que menos de um quarto da população brasileira tem acesso à cirurgia micrográfica. E também é uma cirurgia cara. O paciente em um hospital público jamais ele vai pagar uma cirurgia micrográfica. Então, aquela tal história, se eu não tenho um cachorro, eu casco um gato, né? É o que a É, gente faz. É o que a gente faz. A gente faz a cirurgia, já faz uma cirurgia com ampla margem, e a gente tem resultado muito
interessante. Eu já tenho experiência de mais de 40 anos fazendo cirurgia e a gente tem resultados muito interessantes. E outra coisa muito importante, não mandar o paciente embora. Acompanhar esse paciente 5 anos, 10 anos aí, porque tanto ele pode ter um segundo tumor, estima-se que 50% dos pacientes que têm um base celular vai ter o segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, a gente tem que acompanhar esse paciente por isso. E segundo, por causa das recidivas. Existe relato de recidiva de base celular depois de 10 anos da cirurgia. Então, é um paciente que a gente normalmente não dá alta, a gente acompanha por tempo indeterminado esses pacientes aí. O paciente com a síndrome de Gorlin-Rhodes, paciente que é de altíssimo risco, né, que tem muitos tumores, uma coisa que foi sugerida aqui, que foi perguntado, é até quando insistir na cirurgia, até quando começar o Vismodegib, uma droga como o Vismodegib. Existe um limite claro? Quando é a hora de entrar? Valeria a pena, do ponto de vista, como se fosse uma neoadjuvância, Cícero, Lauro? Sim, eu acho que aquele estudo MIC, que eu acho que é o estudo que melhor analisou esses pacientes com múltiplos bases celulares. Não estamos falando necessariamente dos pacientes com Gorlin. A gente pode falar também de pacientes que têm múltiplos lesões basocelares. Esses pacientes são crônicos. Esse paciente não vai ficar curado, ele vai ter formação de outros vasos celulares. Eu acho que a coisa mais importante aqui é, a partir do momento em que você utilizar o Vismodegib, não ter medo de fazer intermitência, porque esse paciente, eles não conseguem utilizar para sempre, né? Então, esse paciente você tem uma redução, você vai ter uma redução, como você viu ali, os dados do MIC mostram que esse paciente com múltiplos vasos, você tem uma redução mais de 50% no número de vasos celulares desse paciente. Então, eventualmente, você tem uma redução muito boa e os que sobrarem, você eventualmente pode decidir ou acompanhar ou fazer a ressecção desse número e você vai dar uma intermitência para esse paciente. Você vai parar o tratamento para esse paciente voltar a ter qualidade de vida, porque a verdade é, o Vismodegib não é uma droga fácil. Não é uma droga fácil. Os pacientes têm uma piora da qualidade de vida e eles precisam dessa intermitência. Menos até da questão estética, do alopécia, mas principalmente por causa das câimbras e da digeusia. Isso atrapalha muita qualidade dos pacientes. E você precisa de pelo menos um mês para ter melhora da digeusia. Digeusia até um pouco mais. Eu quase botei esse slide, né, que mostra mais ou menos a parte temporal de melhora e piora das lesões, dos efeitos colaterais. As câimbras melhoram rápido, um mês parando. Geralmente o paciente tem uma melhora importante das câimbras, que é o pior efeito colateral. A digeusia demora uns 2 meses para você ter uma melhora, mas ele já começa a ter voltar a ter o apetite, já se alimenta mais. Então, isso já tem uma melhora na qualidade de vida deles. Ok. Bom, pessoal, eu acho que a gente está aqui há quase 1h30 discutindo brilhantemente o carcinoma base celular. Eu vou encerrar aqui a nossa conversa. Vou encerrar agradecendo, em primeiro lugar, ao Grupo Brasileiro de Melanoma pela oportunidade de abrir, eu acho que o espaço para o tumor não melanoma dentro do GBM foi uma grande iniciativa e que eu acho que quem se interessa por câncer cutâneo, sem dúvida, está tendo grande proveito nessa conversa. Em segundo, vou agradecer aos nossos ilustres palestrantes, Lauro Lorival Lopes Filho, do Piauí, Dr. Cícero Martins, do Rio de Janeiro, muito obrigado. Vários elogios aqui no nosso chat, algumas perguntas que depois a gente pode encaminhar, várias congratulações e parabéns, obrigado. E agradecer a você que está em casa aí, ou que está no consultório ainda, ou que está no hospital, está no trânsito, está onde for, pela presença até essa hora. A gente tem um grande público ainda assistindo, quase 9h30 da noite. Tá ok? Não sei se vocês querem fazer mais algum comentário, alguma coisa. Só agradecer também, Barcal, e parabenizar o GBM pela iniciativa, né? E agradecer a honra de poder participar dessa discussão com você, com o Cícero. E vamos ver se a gente reproduz isso mais vezes, né? Okay, Foi muito interessante. Muito interessante. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite ao GBM, em especial a você, Carlos Bacauí.
Obrigado, obrigado. Queria agradecer também essa oportunidade. Sempre que precisarem, eu acho que essa iniciativa é muito importante. Eu acho que as transmissões, a gente que tem acompanhado todas, tem sido muito, muito boa. E espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Obrigado pelo convite. Um grande abraço a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Até logo. Saúde e paz. Tchau, tchau. Boa noite.